Graça e paz, Projeto Semear vem até você para ministrar a palavra de Deus ao seu coração. O tema da nossa abordagem será dependência divina. Foi o que Jesus ensinou a seus discípulos. Jesus disse a eles: tudo quanto pedirdes em meu nome, a quem, meus amados? Ao Pai. Nós, quando dobramos os nossos joelhos, nós clamamos a Deus. Nós nos achegamos ao Pai. Então Jesus está falando aqui, olha, tudo quanto pedirdes, quando você dobrar os seus joelhos e pedir ao Pai, em meu nome você deve fazer. Ele está dizendo isso. Você vai pedir ao Pai e você vai dizer: Senhor, é em nome do teu Filho. Ele é aquele o qual hoje está em meu coração. Oh Deus, oh Pai, é em nome de Jesus, o meu Salvador, o meu Remidor, aquele que perdoou os meus pecados. Oh Pai, é em nome de Jesus que eu peço todas estas coisas. E Jesus está falando aqui que Ele fará, Ele irá realizar, Ele vai materializar aquilo que você tanto deseja em seu coração e aquilo que você colocou diante dos olhos de Deus, diante da presença do Senhor. Ele vai realizar em sua vida. Queridos, nós temos muitas lutas neste mundo. Você tem muitas lutas, muitas dificuldades. Você passa por muitas tribulações, mas nós temos um Deus maravilhoso, nós temos um Deus glorioso. O nosso Deus, Ele é vivo, Ele é atuante. Então, nós clamamos a quem? A Ele. Ó Senhor, Tu és meu Deus poderoso. E eu creio, Senhor, que Tu irás me dar a vitória. Ó querido, você precisa depender exclusivamente de Deus. Não dependa dos recursos humanos, dependa de Deus. Então, Jesus, ele já começa nos ensinando. Não vá buscar a solução dos teus problemas, não vá buscar a sua vitória no homem, não vá buscar a sua vitória neste mundo, nesta sociedade corrompida pelo pecado. Não, vá buscar a sua vitória em Deus, em nome de quem? Em nome de Jesus, o nosso Salvador. Então, depender de Deus é o que nós precisamos. Não pense que foi fácil para os discípulos e não será fácil para nós se entregar à dependência de Deus. O que o Senhor deseja para a minha vida e para a sua vida é que vivamos da graça, que dependamos da graça e tão somente da graça de Deus. Porque quem irá nos dotar de habilidades e talentos para conquistar o que for necessário será Ele. Senhor, és Tu que hás de me dotar de habilidades, de talentos para conquistar, para vencer. És Tu, Senhor. É isso que Deus está falando para você agora, meu querido. Mas isso só será possível se você abrir mão de si mesmo, se você se entregar a esta graça maravilhosa ofertada por Deus a cada um de nós. Dependa de Deus, meu amado, em tudo na sua vida. Não dependa das suas forças, do teu intelecto, não dependa. Ao contrário, diga: Deus, me dê habilidades. Senhor, me dê habilidades profissionais. Senhor, me dê talentos, me dê condições, me dê sabedoria, me dê força, me dê ânimo, Senhor, para conquistar e vencer. É isso que Ele espera de cada um de nós. É isso que Ele espera de você, meu amado, justamente agora na sua vida. Me recordo de Jesus falando a seus discípulos, dizendo:
dai-lhe vós de comer. Jesus falou para os seus discípulos. Estava diante de Jesus uma grande multidão. Jesus pregava para milhares e milhares de pessoas, porque as pessoas sedentas corriam em busca de vitória. Quantos problemas, quantas dificuldades. Olha, ali tem um homem chamado Jesus de Nazaré, e ele é poderoso, e ele tem resolvido muitos problemas. As pessoas têm ido em encontro dele com enfermidades e têm saído curadas de lá. Então as pessoas, ouvindo isto, muitas pessoas, milhares de pessoas, iam ao seu encontro. E numa destas ocasiões, que milhares de pessoas estavam à sua volta, Jesus chega para os seus discípulos e diz: dai-lhes de comer. Jesus sabia que eles não tinham condições, os seus discípulos, de alimentar aquela multidão. Nesta ocasião que ele diz isto, era quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. E eles disseram: não temos aqui senão 5 pães, Jesus, e 2 peixinhos. Jesus, é só 5 pães e 2 peixinhos. Jesus, olha aí para esse mundo de gente que está diante de nós. Nestas palavras, meus amados, dos discípulos, ao dizerem que só tem 5 pães e 2 peixinhos, ao dizerem isto, ao pronunciarem isto, eles estão dizendo para Jesus: não há como fazer o que tu pedes, Jesus. Se só tem 5 pães e 2 peixinhos, como é que a gente vai alimentar esta multidão, Jesus? Então, eles estão reconhecendo a incapacidade de fazer o que Jesus está mandando. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, meu amado. Ô, querida, você aí que está ouvindo esta palavra, saiba de uma coisa: andar com Jesus sempre será um aprendizado. Ô, querido, você está andando com Jesus? Você está caminhando aí com Jesus? Você vai aprender muita coisa com Ele. E aqui os discípulos já estavam aprendendo alguma coisa com Jesus. E uma coisa muito importante, eles estavam aprendendo com Jesus. Jesus disse para eles: dai-lhes de comer. Jesus estava mostrando a eles que eles não eram capazes de resolver este problema. Jesus vai fazer isto com você. Jesus vai colocar você em situações para mostrar a você que você é incapaz de resolver determinados problemas. Você é incapaz de resolver determinadas situações. E isso foi o que Jesus fez com os seus discípulos. Jesus colocou eles numa situação a qual eles não tinham condições de resolver. E Jesus disse para eles: dá-lhes de comer. Eu não tenho capacidade, Senhor. Esse problema é muito grande. Essa situação é muito difícil. Eu não tenho como resolver isso, Jesus. Aí sabe o que aconteceu? Oh, glória! Jesus então disse a eles: trazei-mos aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou. E partindo os pães, deu aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos, e saciaram-se todos, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 alcofas cheias. Oh, que coisa gloriosa aconteceu! Quando Jesus fez o quê? Ergueu os olhos aos céus. Jesus ergueu os olhos aos céus. Os discípulos que estavam ali, que receberam a ordenança de Jesus, dai-lhes de comer, e disseram: não temos condições de realizar o que tu pedes. Jesus, quando ergueu os olhos aos céus, os discípulos observaram: olha só, o que Jesus está fazendo?
Jesus está erguendo os olhos aos céus. Ele está falando com Deus. Ele está conversando com o Pai. Ele ergueu os olhos aos céus. Jesus, meu amado, minha querida, Jesus ao fazê-lo, Jesus ao erguer os olhos aos céus, reconheceu a sua dependência divina. Pai, eu tenho em minhas mãos 5 pães e 2 peixinhos. Pai, naquele momento, Jesus estava demonstrando, ensinando a seus discípulos a dependerem de Deus. Meus discípulos, vocês têm que entender uma coisa: é Deus que provém, é de Deus que vem a vitória, é de Deus que vem a solução. Jesus estava ensinando isso para os seus discípulos naquele momento. Ou seja, nós só temos 5 pães e 2 peixinhos, mas o nosso Deus é poderoso para alimentar esta multidão. O nosso Deus é poderoso. Jesus estava ensinando isso para os seus discípulos. Vocês precisam depender de Deus, meus discípulos. E para isto vocês precisam clamar aos céus. Assim como eu estou clamando ao Pai, vocês também devem fazer isto, clamar a Deus. E clamar a Deus é demonstrar que somos dependentes dEle. É isso. Toda vez que você dobra os teus joelhos, toda vez que você coloca diante do Senhor as suas ansiedades, você está demonstrando o quanto você é dependente de Deus, o quanto você precisa dele em sua vida. Pergunto, meu amado, minha querida, a você: a quem pertence o reino dos céus? A quem pertence as sagradas escrituras? A quem pertence a vida? Queridos, é necessário que você reconheça a autoridade divina para que você possa se sentir seguro nas mãos de Deus. Se você não reconhecer a autoridade divina, se você não reconhecer que Deus é poderoso, se você não reconhecer que Ele é capaz de fazer tudo, como você vai se sentir seguro nas mãos dEle? Se você não tiver esta convicção, esta certeza, esta fé em seu coração, você não vai se sentir seguro. Ao contrário, você vai se sentir inseguro. Será que Deus pode resolver o meu problema? Será que este Deus tem a capacidade para me dar a vitória? Então, queridos, é necessário que você confie em Deus, que você acredite em Deus, que você tenha este entendimento claro, límpido, de que o reino dos céus pertence a Ele, que as sagradas escrituras pertencem a Ele, que a vida pertence a Ele. Então, meu querido, o que representa o reino dos céus? A eternidade. O que significa as sagradas escrituras? A orientação, o nosso norte. O que significa a vida? A nossa existência. Meu querido, minha querida, você precisa acreditar na eternidade. Você precisa acreditar nas Sagradas Escrituras, porque é a voz de Deus soando aos seus ouvidos, falando ao seu coração. Você precisa acreditar que a vida tem a sua origem nele. Eu preciso acreditar. Enquanto eu não acreditar em todas estas coisas, enquanto eu não acreditar, eu estarei inseguro diante da presença dele. Mas o apóstolo Paulo fala ao nosso coração, o homem de Deus, o apóstolo Paulo, servo do Senhor, homem de intimidade com Deus. Olha o que o apóstolo Paulo fala para nós. Ele diz: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis
e invisíveis. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. E Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. E Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. O apóstolo Paulo, foi ele que disse todas estas coisas. Está lá na sua epístola aos Colossenses, capítulo 1, do versículo 16 ao 18. Oh, meu querido, oh, minha querida, tudo está nas mãos de Deus, tudo vem de Deus, Ele é dono de tudo, de todas as coisas. E se eu acreditar, se eu depositar a minha fé nele, eu não irei ficar indeciso, não. Eu não vou ficar inseguro, não. Eu creio que todas as coisas estão nas mãos de Deus. E se todas as coisas estão nas mãos de Deus, eu posso esperar na sua divina providência, porque Ele vai suprir as minhas necessidades. Você confia em Deus? Você confia que Ele é poderoso para resolver todos os seus problemas? Confie, meu amado, porque tudo pertence a Ele. Tudo provém das mãos de Deus. Ele é a fonte de todas as coisas. Dele emana a vida. Ele é Senhor. Então, meu querido, não tenha dúvida no teu coração. Não deixe a dúvida tomar conta de você. A dúvida é algo terrível na vida do homem e da mulher. Não deixe a dúvida dominar o teu coração, os teus pensamentos. Não permita, resista, diga não. Diga, eu te repreendo em nome de Jesus. Dúvida, eu não aceito você em minha vida. Aquele que crê, aquele que confia em Deus, é um homem vitorioso. Aleluia! Eu sou um vitorioso em Deus porque eu acredito nele. Eu sou uma vitoriosa porque eu acredito nele. Eu confio em Deus, no Filho de Deus, Jesus Cristo de Nazaré. Eu confio no Santo Espírito. Eu confio na Santíssima Trindade. Eu confio em Deus. Outra coisa você precisa entender. Outra coisa muito importante você tem que entender. Deus, sendo dono de tudo, Deus não precisa de mim e nem de você. Ele é dono de todas as coisas. Ele é dono de tudo. E se Deus é dono de tudo, Ele não precisa de mim e nem precisa de você. O que você pensa que tem e o que você acha que é, nenhum valor tem aos olhos de Deus. Na verdade, é justamente estas coisas que nos afastam dele, meu querido. Eu sou um homem muito poderoso. Eu sou um homem de autoridade na sociedade. Eu sou um homem que as pessoas temem. Você é uma pessoa que se acha assim? Você pensa desta maneira? Você acha que a sua autoridade é alguma coisa aos olhos de Deus? Você acha aquilo que você é alguma coisa diante dos olhos de Deus? Não. Aos olhos de Deus, você não é nada. Você não tem valor algum aos olhos de Deus. A palavra do Senhor diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. É isso que nos ensina as Sagradas Escrituras. É isso que nos ordena as Sagradas Escrituras. Ela fala para mim e fala para você, meu querido: humilha-te debaixo das potentes mãos de Deus. Se tu és um rei, humilha-te debaixo da potente mão de Deus. Se tu és um presidente, humilha-te debaixo da potente mão de Deus. Se tu és um governador,
Humilha-te debaixo da potente mão de Deus. Independente de quem tu sejas, humilha-te debaixo da potente mão de Deus. Você se considera um nada? Eu não tenho nada. Eu não sou um governador, eu não sou um príncipe, eu não sou um rei. Eu não tenho um cargo público. Eu sou um simples homem, lutando para viver. Até mesmo você. Até mesmo você, Deus está dizendo, humilha-te debaixo da potente mão de Deus. Então quer dizer que eu não tendo nada, eu também tenho que me humilhar diante da potente mão de Deus? Sim. Humilha-te diante da potente mão de Deus. Reconheça que até mesmo você, na sua tão simplória vida, precisa se humilhar diante dele. Reconheça a autoridade de Deus sobre a tua vida. Reconheça a autoridade de Deus sobre o seu respirar. Reconheça a autoridade de Deus. É isso que Deus está dizendo para o homem. É isso que Deus diz para todos. Humilhai-vos debaixo das minhas mãos. E isto entendeu Paulo de Tarso, quando ele diz, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Salvador, pelo qual sofri a perda de todas as coisas e as considero como escória para que possa ganhar a Cristo. Meu amado, minha querida, presta atenção aí. Abrir mão de si mesmo é o que Deus espera de nós. É isso que Paulo está falando aqui. Eu abro mão de tudo. Eu abro mão de todas as coisas. É isto que ele está falando em sua epístola aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 8. Eu abro mão de todas as coisas. Considero todas as coisas que possuo, que tenho, como perda. Não quero. Essas coisas aí, considero como escória. Não quero. O meu eu não quero. Não. Eu coloco toda a minha vida debaixo das poderosas mãos de Deus. Eu abro mão de mim mesmo para buscar a vontade de Deus, a direção de Deus, a providência divina sobre a minha vida. Eu não quero controlar a minha vida. Deus é que precisa controlar a minha vida. Então, é necessário abrir mão do controle. Quem está guiando o teu barco? É você? Faça o seguinte, convida a Jesus. Jesus, faz o seguinte, Jesus. Toma aí o controle deste meu barco. Jesus, o barco da minha vida, Jesus. Eu não quero mais controlar a minha vida, Jesus. Jesus, controla a minha vida agora, Jesus. Toma, Senhor Deus, o leme. Jesus, me guie, Senhor, segundo a tua vontade e segundo o teu querer. O apóstolo Paulo, ele está abrindo mão da direção da sua vida e colocando-a nas mãos de Deus, através de Jesus Cristo. Eu não quero saber se eu aprendi aos pés de Gamaliel. Não, eu não quero saber se eu sou um homem letrado. Eu não quero saber se sou um homem importante na sociedade. Eu abro mão de tudo. Eu abro mão de tudo para que eu venha receber a excelência do conhecimento de Cristo. Abro mão de tudo para que eu possa ter Cristo governando a minha vida, Cristo sendo o Senhor da minha vida. Eu abro mão de tudo. Quantas vezes não temos nada e o nada que temos também não queremos abrir mão. Não somos nada, não somos importantes, não somos ricos, não temos nada. E até mesmo o nada que temos, não queremos abrir mão dele para entregar a Cristo. Nossas vidas, como um todo, deve ser filtrada por ele. Senhor, a minha vida está no teu controle. Senhor, a minha vida está na sua direção.
Senhor, filtra os meus pensamentos. Senhor, filtra, Senhor Deus, os meus desejos, os meus impulsos, Senhor. Senhor, filtra o meu viver. É isto que é estar debaixo da dependência divina. É isso que Deus espera, meu amado, minha querida, de você e de mim. Ele precisa estar no controle, ele precisa estar na direção. E ele estando no controle, ele estando na direção, ele vai filtrar os nossos pensamentos, ele vai filtrar os nossos desejos, ele vai filtrar as nossas atitudes, ele vai filtrar a nossa vida. Ele vai retirar tudo aquilo que está nos prejudicando. Meu querido, diante da pureza, somos impuros. Diante da justiça, somos injustos. Diante do juízo de Deus, estamos contaminados, condenados. Meu Deus, Senhor, oh meu Deus, como sou impuro diante da tua pureza. Meu Deus, tem misericórdia de mim. Você tem que ter esta consciência, meu amado. Oh, minha querida, você tem que ter esse entendimento que diante da pureza de Deus, você é impuro. Você tem que ter o entendimento que diante da justiça de Deus, somos injustos. Tem misericórdia de mim, Senhor. Então quer dizer que a minha justiça, Senhor, não é boa? Não. A sua justiça diante dos olhos de Deus é injusta. Diante do juízo de Deus, meus amados, todos nós estamos condenados. Meu Deus. Então, como nós podemos ter o controle das nossas vidas se somos impuros, se somos injustos e se já estamos condenados por Deus? Como nós precisamos de Deus, como você precisa de Deus, como eu preciso de Deus. Olha o que Paulo também fala sobre isto. Porque eu sei que em mim, isto é, a minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer que está em mim, não consigo realizar o bem. Foi isto que o apóstolo Paulo disse. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Paulo olha para o seu corpo, Paulo olha para a sua carne e vê uma carne inclinada, tendenciosa a fazer o que é mal aos olhos de Deus. Uma carne que deseja o pecado, uma carne que deseja as coisas erradas, uma carne que anseia viver as práticas pecaminosas da sociedade corrompida. Então Paulo chega à conclusão: em mim não há bem algum. Por isso que diante da pureza de Deus somos impuros. Por isso que diante da justiça de Deus somos injustos. Por isso que diante do juízo de Deus estamos condenados, porque em nós não habita bem algum. Meu querido, minha querida, como acabamos de ver, existem razões suficientes para entregarmos o controle de nossas vidas nas mãos de Deus. Senhor, cheguei à conclusão que eu não posso ter as rédeas da minha vida em minhas mãos. Porque se as rédeas da vida estiver nas minhas mãos, eu continuarei longe de Ti. Eu continuarei, Senhor Deus, te aborrecendo, Senhor, com as minhas atitudes, com os meus desejos. Senhor, eu preciso entregar o meu coração em Tuas mãos. Eu preciso entregar a minha vida em Tuas mãos. Eu preciso, Senhor Deus, ter o Teu Santo Espírito, Senhor, controlando a minha vida. Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso, Senhor Deus, eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso da dependência Sua, Senhor. Senhor, como eu preciso ser dependente de Ti. Meu querido, entenda isso. Minha querida, entenda isso. Agora, outro ponto muito importante. E se não o mais importante,
em sua vida, em minha vida. Para ver Jesus e ouvir a sua voz, é necessário esvaziar-se de si mesmo. O apóstolo Paulo também entendeu com clareza esta necessidade. Por isso ele disse: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Essas palavras estão na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Meu amado, meu querido, ouvinte da palavra de Deus, como vasos de barro, todos devemos ser nas mãos do Senhor. Um simples vaso de barro, sem adorno. E se houver algo de valor, não estará no exterior. Contudo, no interior deste vaso. Jesus, Senhor, quer dizer que o Senhor deseja que sejamos como um vaso de barro. É isso, meu amado. É isso que o Senhor espera de você. É isso que o Senhor espera de mim. Que sejamos um vaso. Enquanto você não for um vaso de barro, enquanto o que for de valor não for o exterior e sim o interior, você não irá conhecer Jesus. Você não irá ouvir a voz do Senhor Jesus. Porque Jesus só se manifesta àquele que é vaso. Jesus não se manifesta ao arrogante. Jesus não se manifesta ao soberbo. Não. Ao orgulhoso, ao vaidoso. Não. Jesus só se manifesta, só se revela, só fala àquele que assume a posição de um vaso de barro, cujo valor não está no exterior, cuja beleza não está no exterior, está no interior, está dentro. Queridos, o vaso levantado por Deus é para guardar aquilo que é precioso dentro dele, que é maravilhoso, glorioso. É aquilo que vem de Deus. O que houver de valor nunca poderá estar no exterior deste vaso. Tem que ser no interior. Meu querido, é isso que Deus espera da minha vida e da sua vida. Seja um vaso para guardar algo de precioso e de valor. E este vaso será queimado com grande ardor. Além de ser vaso, vai ser queimado. Esse vaso vai ser queimado. Mas para que esse vaso vai ser queimado? Para que possa ser digno de carregar o que é maravilhoso, o que é glorioso, o que é lindo, o tesouro de Deus. E qual tesouro é este? É Cristo, meu amado. Jesus é o maior tesouro que um vaso de barro, um vaso escolhido, levantado por Deus. Este é o tesouro que ele irá carregar dentro de si. Meu amado, minha querida, você é este vaso chamado por Deus, levantado por Deus, criado por Deus para carregar este tesouro maravilhoso que é Jesus Cristo. Jesus está aí no teu coração. Como Jesus está no meu coração. Eu sinto a presença dele, eu sinto o amor dele, eu sinto a graça dele em minha vida. Querido, querida, você é um vaso de Deus. Você é um vaso de Deus, mas seja um vaso de barro. Continue preservando as suas características de vaso de barro. Enquanto Jesus estiver trazendo paz, alegria, gozo em seu coração, você é um vaso de barro na presença dele. Você sendo um vaso de Deus, saiba de uma coisa, você será queimado com grande ardor também. Como isto vai acontecer? Como serei queimado? O
vaso de barro. Aguenta, meu querido. Suporta, meu querido. Este fogo que queima o vaso, de onde vem? Eu não vejo nenhum fogo. Não vejo nenhum fogo à minha volta. Mas a palavra de Deus diz que este vaso, levantado por Deus, o qual é você, meu amado, o qual é você, minha querida, será queimado por um fogo muito forte, um ardor muito forte. A queima será grande. Paulo nos revela que fogo é esse. Ele diz: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Suas palavras estão na Epístola aos Coríntios, capítulo 4, versículo 8 e 9. O fogo que os seus olhos não veem, o fogo, essa labareda de fogo, são as tribulações. As tribulações, meu amado, minha querida, que você passa neste mundo. As angústias, os momentos de perplexidade, aquele momento que bate sobre você o desânimo. É o fogo da provação. É o fogo da provação. O fogo das tribulações. O fogo da angústia. O fogo da perseguição. Lavrando, abatendo sobre você, caindo sobre você, sapecando você. Mas você é um vaso de barro. E você é um vaso que vai aguentar o ardor da provação, da angústia, da tribulação, do desânimo, da perseguição. Você vai aguentar porque você é vaso de barro. Você foi levantado por Deus, você foi escolhido por Deus. Então você vai aguentar as perseguições, você vai aguentar todas estas coisas. Você não será destruído. Você não vai ser destruído, porque você é um vaso de barro levantado por Deus, e o vaso de barro aguenta. Oh, glória, aleluia. E por isso que Paulo está falando, os que são de Cristo, meus amados, são forjados. É na tribulação. Meu querido, são forjados na angústia, nas perseguições, na fome, na nudez. Contudo, não são abatidos, não são destruídos por este fogo, por este ardor. Não será, não será. Então, meu querido, minha querida, faça como o apóstolo Paulo: de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Queridos, queridas, vasos levantados por Deus, se glorie nas tuas tribulações, nas tuas angústias, nas tuas perseguições. Se glorie diante do Senhor. Obrigado, ó Deus. Obrigado, Senhor, porque estou sendo atribulado. Obrigado, Senhor, porque estou sendo angustiado. Obrigado, Senhor, porque estou sendo perseguido. Obrigado, Senhor Deus, porque estou passando este momento de fome. Obrigado, Senhor, porque estou passando este momento de nudez. Não tenho o que vestir, não tenho o que calçar. Eu te dou graças, Senhor. O Senhor está me forjando. O Senhor está tratando a minha alma, Senhor, para ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, um homem de Deus que suporta, uma mulher que suporta as adversidades da vida, Senhor. Então, Senhor, eu quero fazer como diz o apóstolo Paulo: de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim, Senhor, habite o poder de Cristo. Meu querido, o poder de Cristo se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. O poder de Cristo se aperfeiçoa em nós quando somos atribulados, quando somos angustiados, quando somos perseguidos.
o poder de Cristo, o poder divino se manifesta e atua em nós quando o nosso eu, quando a nossa carne está abatida. Quando a sua carne estiver abatida, quando o seu eu estiver abatido, esta será a oportunidade, o momento certo para o poder de Cristo agir através de você. Concluímos então, meus queridos. Todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Se você deseja viver piedosamente em Cristo, se você deseja ser verdadeiramente um servo de Deus, uma serva de Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus, saiba disso. Entenda isto, compreenda isto. Você será perseguido. A sua alma, o seu eu será abatido por Deus. Todos os seus anseios que estão voltados, inclinados para os desejos pecaminosos desta sociedade corrompida, será abatido por Deus, será destruído, esmiuçado por Deus. Mas se você deseja viver piedosamente em Cristo, Ele fará isso. Mas se você não deseja ter compromisso com Deus, se você apenas deseja fletar com Cristo, se apenas você deseja ser um amigo do Evangelho, nada dessas coisas irá acontecer na sua vida. Você não será impactado, moído pelo Deus dos céus, não. Você não será corrigido por Deus. Você não será disciplinado por Deus, não. Deus vai te deixar de lado. Mas aqueles que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus, Deus permitirá que sejam perseguidos, afligidos, abatidos, porque é aí que Ele forja o verdadeiro cidadão do reino dos céus. Por isso que Paulo fala, Timóteo, saiba disso, Timóteo. Todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então, eis aí um sinal de que realmente você deseja viver piedosamente em Cristo Jesus. Se você estiver sendo afligido, perseguido, angustiado por causa do Evangelho de Cristo, você está no caminho certo, no caminho que conduz às mansões celestiais. E seguindo as suas orientações, Deus, estou aqui, prestando atenção direitinho nas suas orientações. O Deus Todo-Poderoso, o Deus maravilhoso, glorioso, irá providenciar as nossas necessidades. Deus irá providenciar o que você precisa no momento certo, na hora certa. Deus irá operar o milagre. Então, meus queridos, meus amados, que esta palavra de Deus seja maravilhosa ao teu coração, aos teus ouvidos. Que o Senhor continue falando. Fala, Jesus, ao teu servo. Fala, Jesus, à tua serva. Opera, Jesus, gloriosamente sobre teus servos. Meu amado, guarde esta palavra no teu coração. Entrega a tua vida nas mãos do Senhor. Deixa o Senhor te guiar, deixa o Senhor te orientar, deixa o Senhor prover as tuas necessidades. Seja independente de Deus, ande debaixo da dependência divina. Aleluia, porque esta é a vontade do nosso Deus. Amém? Oremos ao nosso Senhor. Pai celeste, Deus bendito, santo e maravilhoso. Obrigado, ó Deus, pela ministração da tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, por tudo aquilo que tens realizado, Senhor, em nossas vidas. Obrigado, Senhor, pelas tribulações, pelas angústias, ó Pai. Não são poucas, são muitas, mas Tu és o Deus da providência. Mas Tu és o nosso Deus, o Deus forte, todo-poderoso, glorioso, maravilhoso, Senhor. Obrigado, Senhor. Senhor, nós precisamos continuar confiando em Ti. Nós precisamos, Senhor, continuar com fé, Senhor, em Sua presença, diante dos Teus olhos. Nós precisamos, Senhor, acreditar. Por isso, Senhor Deus, acrescenta fé, acrescenta ânimo, vigor ao coração do Teu servo, da Tua serva, Senhor, para permanecer na Tua presença, Pai. Senhor, entrego todos em Tuas mãos.
e abençoa a todos no poderoso nome de Jesus. Amém. Queridos, queridas, graça e paz.